Até a luz está fazendo bom. Ok. Então, estamos aqui na casa da... Como é que é o seu nome? O nome mais conhecido é Manuel Pires. Manuel Pires. E a senhora? Cedros. Conceição Silva. Conceição Silva. E ele também é Manuel da Silva Gomes. Isto aqui é Cedros, Cascalho de Cima, Cedros. na Ilha do Faial. A senhora está entretida aqui a fazer o quê? Crochê. Fazer uma toalha para o altar da nossa igreja. E vai levar muito dinheiro? Renda para o altar. Vai levar muito dinheiro para... O senhor é que vai recompensar o que vi que mereço. O senhor, eu? O senhor que está no céu. Ah, Deus. Ah, Deus é que vai pagar, não é? É. Muito bonito. Já fiz muitas para lá. Começou com que idade a fazer estes trabalhos? Desde muito pequenina. Costumava-se dizer que o primeiro trabalho da mulher era fazer trança. Porque neste lugar vivia-se muito à base de a mulher cedrense era muito auxiliadora na economia familiar. Era tranças, tapetes, tranças para fazer tapetes, ia-se ao fundo da caldeira buscar molhos de junco, punha-se a curar, depois punha-se abrigado em casa e de inverno fazia-se serões a molar a palha, o junco, e a fazer as tranças e depois fazer os tapetes. Agora pode até ser inacreditável, mas eu com 3 anos já fazia trança. Ia fazer os tapetes, eram os pregos pregados no chão da casa, urdia-se o tapete e uma enfiava a trança, uma por baixo, outra por cima. E depois uma a calcar. E eu enfiava a trança para as pessoas calcar. Na nossa casa nunca fazia-se muito. Fazia-se esteiras, porque para se assoalhar os oitonos, semeava-se tremoço, semeava-se todos os oitonos para a terra e eram assoalhados. E tinham azeiras, mas as azeiras eram de cré, eram muito frias. E punha-se na esteira a assoalhar. A esteira era grande, depois se estava a chover, se vinha com cara d'água, depressa se recolhia. Fazia-se muito, e chegámos a ter 8 esteiras para assoalhar. Essas esteiras a gente fazia para isso, mas para vender, enquanto fui criança e nova, nunca fizemos. Depois, no verão, era chapéus. Ia-se comprar. Por exemplo, toda a gente cultivava trigo, mas era o trigo da terra, que eu lembro-me só se cultivar trigo da terra e cinteio, que a palha do cinteio também era boa. Mas o trigo da terra, o trigo antigo, isso dava palha muito boa. Mas havia terras que davam melhor do que outras. E a gente ia ver a palha, quando estava o trigo a amadurecer, e a terra que era melhor, comprava-se. Meia quarta de terra, a pessoa ia medir a terra, e a gente comprava aquele bocado de terra de palha, ia-se cortar o trigo todo, trazia-se para casa, escolhia-se a palha, fazia-se maúças, e depois batia-se com massas, havia a massa de bater a palha, a espiga, esfregava-se nos cestos para cair o trigo todo, e depois chamava-se o restolho, juntava-se tudo, e ia-se pôr em casa do dono da terra, para ele aproveitar a palha que ficava, porque ainda ficava muito restolho, e o resto da palha, e o trigo, e a espiga ficava para a gente. Mas só a espiga sem trigo. Só a espiga sem trigo. E a gente limpava o trigo, ia pôr em casa do dono da terra, e ele com esse trigo, que era o que era mais apurado, fazia a semente para o outro ano. E descandava-se a palha, que era tirar o canudo, punha-se o canudo num lado, a espiga no outro. A espiga servia para se tingir, para se fazer trança, para enfeitar os tapetes, que era com trança de palha de trigo. E o tapete era feito com o junco da caldeira. Depois ainda se pintava, havia a tinta, era potes que se comprava, verde, amarelo, vermelho. E fazia-se com a trança, com o canudo que se tirava da palha,
fazia-se trança para fazer chapéus. E pintava-se dessa palha, fazia-se umas moucinhas e tingia-se a palha com água num caldeirão a ferver para pintar as tranças para fazer os chapéus. E de verão fazia-se chapéus, de inverno fazia-se tapetes, fazia-se malas. Eu malas e tapetes, malas para vender também fiz, mas nunca fui vender. Vendi foi muito chapéu. Vendia onde? Vendia. Aqui na freguesia? Na ilha, cheguei a vender chapéus para o Pico, para São Mateus do Pico. O chapéu à moda do Pico era feito com palha de ponta, da ponta do trigo. Pintava-se, fazia-se a palha inteira. E o chapéu era diferente, que é os homens que usavam os cestos à cabeça. Fiz muito chapéu. Era um senhor que era de São Mateus e também vinha vender vinho, chamavam-no Batata. E cheguei a vender muito chapéu para ele. E para a criação velha, para este valente que vinha vender o vinho e a fruta, também chegavam a vender chapéu meus lá. Mas havia aqui um estabelecimento que recebia os chapéus, mas os chapéus, um chapéu dava 1 quilo de açúcar. Fazia-se um chapéu por 8 escudos e um chapéu era 8 escudos. Era muito caro o açúcar. Era muito trabalho para ir buscar 1 quilo de açúcar. Mas também se comia muito pouco açúcar. Dava para muito tempo. Havia muita casa que comia açúcar, deitava açúcar no café no dia de molhar o trigo e no dia de ir à lenha. E o resto era café com leite. O café era feito de fava, de ervilha, de cevada, que também se cultivava a cevada, que a cevada era para o café. E para fazer leitone para as vacas. Semeavam na terra para as vacas comerem entre o termoço, também se cultivava a cevada para isso, e a aveia. E depois deixou-se de cultivar, na nossa casa bebeu-se café muito tempo, só de fava. Era a ervilha e era tudo misturado. Mas depois torrava-se a fava no forno, a ficar bem escura, para fazer o café bom. Então, naquele tempo, quando a senhora foi criada, era luz a petróleo, para fazer esses trabalhos de renda e isso tudo? Uma coisa muito interessante que eu vou contar ao senhor. A gente juntava-se, a vizinhança da casa, para a casa de um vizinho, para fazer serão. As mulheres faziam serão, era as tais esteiras que se fazia, punham-se no chão, para não se sentarem no sobrado frio, e levavam as tranças, e tinham uma luz de vidro antiga, a luz do serão. A pessoa tinha aquela luz, e aquela luz só servia para fazer serão. E cada casa dava petróleo uma semana. Esta semana eu é que dou o petróleo. Levava e enchia a luz de petróleo, dava para trabalhar aquela semana, a dar a torcida para cima para ver. Normalmente fazia-se mais era as tranças, que não era preciso fixar muita vista. Mas ainda se fazia algumas rendas, fazia-se bordados, porque nesta freguesia as mulheres sempre trabalharam para ganhar. Bordavam véus a palha, tinha aqui uma prima minha, várias pessoas, mas esta foi a que se dedicou mais ao trabalho, bordar a palha no tulo, fazer véus bordados a palha. Era 25 escudos bordar um véu. A pessoa dava o tulo e elas davam a palha era rachada finina, tirava-se o miolo à palha. Sempre gostei de trabalhar com estas mãos. Eu era pequena e eu ia para a casa dela, morava mesmo aqui ao lado de cima da minha casa. O pai dela era irmão da minha mãe, a gente éramos primas. Ela ainda está na Califórnia, é viva, tem 91 anos. Olha, era assim, a gente punha um papelão e com a faca ia tirando o miolo à palha e fazia um molhinho de palha e ela ia tirando as palhas para bordar a palha no tubo. E chegou a bordar, vendia-se na cidade, havia casas na cidade que vendiam lojas, por exemplo, o Cunha Leite, a loja Cardoso, e havia pessoas que mandavam para fora. Era um senhor Ivaristo, que ela trabalhava para esse senhor Ivaristo, trabalhava muito. Mais pessoas faziam aqui, mas ela é que era a pessoa que mais fazia. E os homens iam para... Naquele tempo as casas eram 2 quartinhos e a cozinha. Os homens iam para a cozinha fazer corda de pico para pôr nas vacas. Acabavam de fazer as cordas, jogar às cartas, ou truque. Luz a petróleo. Luz de petróleo.
a luz da cozinha ainda era mais fraca cá de fora, porque eles não precisavam ver muito. Aquilo gritavam truque, seja, aquilo era uma festa. E as casas que tinham o Senhor Espírito Santo em casa, a gente fazia o serão, o normal era às 10 horas acabar o serão. Mas também se fazia serões quando era mais palhas de junco, juntavam-se e faziam. Cada dia ia-se a uma casa para ajudar. À tarde era 7, 8 engenhos. Eu não sei se o senhor conhece o que é um engenho de amolar palha. À tarde era 8 mulheres ou 10 mulheres a amolar a palha. O junco estendia-se e embrulhava-se num cobertor para o junco não endurecer para ficar mais mal de fazer. Começava-se os cabos da trança, era 2 pontas, uma para aqui e outra para ali. Havia uma peça de trança era 3 dúzias. E chegava a fazer 2 dúzias de tranças sozinha, a virar a palha. Às 10 horas acabava o serão. E depois tinha a pessoa que dava a palha, olha, dá-me um molhinho, eram bolinhos mais pequenos, dá-me um molhinho, olha, agora já são 9h30, tira-se dos colos, que era para não restar. Se era a casa que tinha o Senhor Espírito Santo em casa, às 9h30 acabava-se o serão e rezava-se o terço do Espírito Santo, que é um terço próprio do Espírito Santo. Começava-se o terço, louvemos com a fé eternal o Espírito Santo divino. Do céu descei sobre nós como auxílio do amor divino. E depois cantava-se, ó Senhor, eu não estou a cantar a voz já que estou rouca. Ó Senhor, Espírito Santo, nós louvemos com clamores, mandai, ó, oprimir a terra, que não faça mais tremores. Sois Pai de misericórdia, livrai-nos de todo o mal. Não castigueis com tremores esta ilha do Faial. E depois continuava, depois tinha a outra parte, que era por várias partes e vários tons. Cantava-se a Salve Rainha cantada. Salve Rainha, que mãe nos chamais, sois misericordiosa, ó bendita sejais. Sois vida de sura dos filhos que amais, ó Virgem formosa, ó bendita sejais. Eu não sei se estou cantando os certos, mas era isto. E depois tinha outra parte que era prostrados por terra, filhos do Senhor, que nos vai louvar com todo o amor. E depois isto era a parte dos homens e a mulher respondia, com todo o amor, com toda a alegria, não terá castigo quem louvar Maria. E eles iam, quem louvar Maria, mãe dos pecadores, que vós julgarei com muitos louvores. O homem dizia uma parte e a mulher dizia outra. E depois, no fim de tudo, tinha um oferecimento no intervalo, tinha a pessoa que oferecia o texto. E depois, no fim, era... Eu ainda tenho esses versos ali, mas não vamos prolongar mais. Se há imigrantes que tenham a minha idade próximo, vão recordar que isto é verdade, que era isto assim. E então, nessa altura, os homens acabavam os seus jogos, vinham cantar o terço mais a gente rezar. Mas também o terço cantado era o sábado ou o domingo. E também se fazíamos, rezava-se os versos todos, mas rezados. Para ser mais depressa, que rezados era pouco. E às vezes a gente acabava o serão e eles estavam tanto entusiasmados nas cartas que tinham que acabar para saber quem é que levava, quem é que ganhava. À noite era assim, chegava-se a casa, ou à noite cedo toda a gente estava em casa. E era de joelhos que se rezava o texto. E era de joelhos e era diante do oratório. Todas as casas tinham um oratório. O Senhor Crucificado, a Senhora de Lourdes, cada casa tinha os santos que era, mas na minha casa era, até a gente tinha um quadro, que eu não sei, era muito antigo, não sei como é que a gente, os meus antepassados adquiriram, com o registro do Senhor Santo Cristo. Tinha, no fundo do oratório era esse quadro, mas tudo acabou. A gente íamos para a escola, descalças, muito cedo, agora é só greves. Eu tive uma escola de 13, eu fui 4 anos à escola.
saí da escola com 11 anos. Mas a gente, quando foi para fazer a 4ª classe, caminhava de casa, já havia a hora oficial. A gente caminhava de casa, mas naquele tempo era só oficial para o governo. As pessoas em casa ainda era com a hora do sol. A gente caminhava de casa às 8 e chegava à casa às 8 da tarde. Era meu professor, minha professora, a Dona Maria Alves. E era professor do masculino, ali na escola, onde é hoje a casa do José Vieira, o professor Aica, dava escola aos meninos ali e as meninas nas areias. Da parte da tarde ele ia para baixo com a 3ª classe e com a 3ª e a 4ª classe. A 3ª classe ficava no quarto da esposa, era marido e mulher. E a 4ª classe ia para o outro quarto à parte, para o senhor professor. Era a explicação. Levava-se 2 lanches. Lanchava-se ao meio-dia e à tarde tornava-se a lanchar porque a gente só vinha para casa à noite. O que era o lanche? Figos passados com pão, marmelada. Aí eu lembro-me de aprenderem a fazer doce. Uma senhora da Feteira, vinha várias famílias da Feteira viver, de fora da freguesia, viver para aqui. Porque havia, por exemplo, quando se construiu a cooperativa, aquela que hoje é velha, mas tem um posto de vendas, aquilo é que foi a primeira cooperativa foi a de cima, como tem hoje uns armazéns. Mas aquela de baixo foi feita em 1950, começaram a fazê-la em 54 ou 55, que foi um mestre dos Flamengos, é que foi o mestre da obra. E veio viver para os Cedros, vivia aqui, éramos vizinhos. E quando foi para Calcetá, que aqui havia uma parte da freguesia calcetada, aqui na Coscarina, foi um mestre da Feteira, o mestre Valente, também veio viver para os Cedros. E eram essas pessoas que vieram viver e a gente familiarizava-se com eles. Fazia-se vizinhança, ajudavam, porque vinham ajudar. Eram pobres, mas ajudavam. Antigamente ninguém tinha dinheiro para pagar a ninguém. Pagava-se, o que tinha mais dava do que tinha e eles davam o seu trabalho em recompensa. E essa senhora Luzia, que era a mulher, veio um ferreiro, trabalhar de ferreiro ali também, porque havia pouca... Tinha um ferreiro aqui, que era um grande ferreiro, mas era muita população, era muita lavoura, era fazer arado de ferro, era fazer caliveiras, era fazer ferraduras, que já havia animais que precisavam de ferraduras. Ele veio, mas teve pouco tempo, não consegui estar. Mas essa senhora é que ensinou a fazer doce, que a gente não sabia fazer doce. Doce de? Maçã, doce de pêssego, doce de batata doce. Cozia a batata doce e depois a gente tinha um marmeleiro, que dava pouco, mas esse marmeleiro só me lembro de dar marmelos para se fazer doce uma vez. Havia pêssegos, havia muito pêssego naquele tempo, os pêssegos davam. O pessegueiro era mais amigo do salão. O salão ainda dava mais pêssegos que os cedros, mas os cedros também tinha pessegueiros. E fazia-se o doce, mas eu já era grande quando se começou a fazer doce. Era figos passados, era um ovinho cozido, às vezes fazia-se uma tortazinha, então ia um tocolhau. Ninguém ia apanhá-la para vender, nem erva. Apanhavam e davam aos vizinhos. Eu tenho uma história que foi contada por próprio, porque então a nossa freguesia recebeu muita gente de fora e que ficaram aí e que viveram e morreram aqui. Mas era mais para o lado da rua de cima. Mas havia um senhor, uma família, eles chamavam de São Miguel, mas eu não sei onde é que eles nasceram. Retilhavam, pincelavam, faziam vários trabalhos, mas iam muito ao mar. E a pobreza era tanta que então na nossa filhos da freguesia eram muito pobres, mas que queriam pão para comer e não ter, não conhecia ninguém. Trabalhavam para terem um pão. Por exemplo, no mês de outubro, setembro e outubro, havia casas, mas as casas abastadas dos cedros eram muito poucas. Eram poucas casas que tinham com que pagar, mas olha, davam um alqueire de milho para folhar um alqueire de terra de folha. Davam um alqueire de milho, davam figos de uma figueira ou duas para naquele verão irem untar a figueira para trazerem os figos para comerem com pão em casa.
com o seu trabalho juntavam para comer. Aqui era um costume de se juntar as esmolas das almas. E cada casa dava o que podia, também muita casa podia dar pouco. Mas havia casas, eu sempre me lembro da nossa casa, a gente era uma casa que cultivava muito milho. A gente chegava a semear 20 alqueires de terra de milho. Começava-se a semear na costa e acabava-se de semear no cotelo. Era muita terra. E cultivava-se muito milho. Vendia-se. Mas dava-se... Marquinhas, a esmola das almas. Havia zonas divididas que andavam pedindo. E iam despejar o milho no Império do Cascalho. E esse milho, como era milho de muita casa, era vendido mais barato. Os mais pobres, que podiam menos comprar milho, iam lá, encomendavam e diziam, olha, eu quero tantos sacos do milho das almas. Porque sabiam que era mais barato. Juntava-se o milho para Santa Bárbara. Fazia a festa de Santa Bárbara, era a nossa padroeira. Fazia-se a festa de Santa Bárbara. O senhor estava a dizer a da religião, ó senhor. Eu lembro-me de haver 4 missões, chamava-se uma missão, era um padre que vinha pregar 9 dias para a paróquia. Eu lembro de vir o padre Soares, 2 padres carmenos gêmeos, o padre Leonel, o padre Adriano, agora já não sei de cor, mas era sempre para a festa de Santa Bárbara, era a novena de Santa Bárbara incluídas nisso. E pediam por Santa Bárbara, era no mês de novembro, que Santa Bárbara era a 4 de dezembro e as novenas começavam a 27 de novembro, ou a 25, a 26, a seguir a Santa Catarina. E lembro-me de minha mãe ir ao forno, e então chamavam as zeladoras, andavam para, era o menino, o milho para Santa Bárbara, para pagar a cera e pagar o pregador que vinha pregar. Para o Natal era a novena do Menino Jesus, também se pedia o milho do Menino Jesus. E esse milho depois era vendido para reverter o dinheiro a favor das despesas. Da igreja. Mas o que é que o senhor tinha perguntado? Era a alimentação naquele tempo? Era a alimentação daquele tempo. E depois, era do homem que recolhava. Iam ao mar buscar lapas e buscar erva e depois iam levar às casas. E ele chegou a casa com a erva e não havia pão. Ele contou isto com a sua boca e eu então nesse tempo já era adulta, não é? A verdade é, se foi verdade que foi, não sei. Que foi verdade que ele me disse, sei que foi. E ainda agora a gente usa isto. E ele foi e a mãe disse, olha, vai à casa de fulano, pode ser que ela te dê um pedacinho de pão. Para a gente comer com as lapas. E ele foi, e a mulher ficou muito contente, agradeceu, e disse, olha, depois eu hei de falar com tua mãe. E ele disse, não, eu quero pão para comer com as outras. E a mulherzinha entendeu e deu um pedaço de pão para ele vir para casa comer com as outras. E agora, ainda a gente hoje, quando é uma coisa que as minhas filhas fazem, a gente usa isto entre a família. E ela diz às vezes, olha, não, é pão para comer com as outras. Se é uma coisa que elas fazem, que digo, não, isto é pão para comer com as outras. Porque ficou na moda, quer dizer, ainda com a pobreza que tinham, não era exigir, olha, é pão para comer com as outras. Mas iam muito ao mar, vivia-se muito no mar, do Calhau, fazia-se a erva, não havia frigoríficos, era seca, punha-se ramalhos, para depois de seca, conservar e depois no verão. Era feita, mas era com pouca banha, porque não havia muita banha, os potes eram magros, davam para pouco tempo. Viver em pobreza, mas viver feliz. A matança do porco, falar em banha, a matança do porco era um dia de festa, uma vez por ano, era? Era uma festa em cada casa. Mas também então ele já não fala nada. Vai falar, vai. Eu vou deixar essa parte para ele. A parte da matança era o seguinte. No primeiro dia da novena do Menino Jesus, no dia 16 de fevereiro, toda a gente ia à novena do Menino Jesus, toda a gente é como quem diz, mas era a maior parte da freguesia. Às 4h30 tínhamos o sacristão.
às 4h30 tocava para a novena. Com a lanterna, com a velinha dentro e com a lanterna na mão para a novena. E ele vinha com ele morava atrás de uma ribeira, atravessava a ribeira para ir tocar para a novena para o menino. Ia-se à novena do Menino Jesus e vinha às 5h da manhã, era a novena. No mês de dezembro, com a hora solar, o senhor imagina que horas, que claridade é que havia, saía-se da novena de noite. Para ir à novena, para vir para casa fazer a vida. E chegava-se da novena, era a matança do porco, no dia 16. Picava-se as cebolas na véspera, para as mocelas, e preparava-se as coisas. O que era o almoço do dia da matança? Uma tigela de sopa de leite, com inhames e pão de milho. Começava-se a matar o porco no quadro de cima da canada. Era um marchante que tinha para matar o porco. Juntavam-se os homens para ir ajudar a matar o porco. E vinham até aqui abaixo, matar o porco até, não sei, é aqui. A gente diz, a vizinhança o que é que pode ser? Olha, da casa onde deram os pais deste até aqui, a esta volta, a esta canada. E matavam os porcos todos no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. E depois acabavam de matar os porcos. Tinha só um matador. Era só um matador. E depois acabava-se de matar o porco, cada um ficava limpando nas suas casas. Acabavam de limpar o porco, vinha o matador, abrir o porco, tirar. Passava. Então tinha sempre um pingo aguardente e uma coisinha de figos passados. E depois abriam os porcos, o que é que se comia? Um bocadinho de fígado que se tirava do porco. Quando tiravam e fritava-se para comer, cozinhámos, aquecia-se os inhames no tijolo, então havia muita abundância de inhames. Nesta vizinhança, as pessoas daqui nunca passaram fome, nem nunca passaram, era do que se cultivava, mas tínhamos os nossos inhames, tínhamos o nosso pão de milho, era a fartura. E depois a carne era guardada? Em salgadeiras, em baixas de barro. Passavam as pessoas de São Miguel a vender a louça de barro, antes das matanças, também trocadas por milho, para salgar o porco. Comia-se o fígado com pão de milho e com inhames. Lavava-se as tripas, enchia-se as mocelas e só cada família na sua casa. Porque era casas com muita gente. E à tarde ia-se ver o porco dos vizinhos. Mas, então, já ia o maior. Também tinha uma mania de qual é que tinha o porco mais gordo. Viravam a medida do toicinho do porco. Porque era muito lindo ter um porco muito gordo com muito toicinho. E então era a luz do porco. Onde era? Vais embora sem tomar vezes a luz do porco. Então era um colicinho de aguardente, uma coisinha de... Mas então o tal marchante que batava e abria, gostava de um pinguinho. Também muitas vezes ficava quente. E depois ele dizia assim, há 7 anos que não bebo. A conclusão é que à noite então é que se desmanchava o porco. Antes de se desmanchar o porco, ceava-se a morcela frita, outra vez com pão de milho e inhames. Cada um nas suas casas. Já se tinha de ver o porco, já estava, e tudo fazia cada um nas suas casas. No outro dia de manhã, salgar o porco, pôr os torresmos, agora já se faz muito diferente naquele tempo, a gente fazia a moira, deitava o toicinho, era caldeirões, deitava-se o toicinho, as banhas no fundo, um pinguinho de água com coisinha de sal e dissolver, depois deitar, derreter, e quando estava derretido, tirava-se a banha, tinha que ter um homem em casa para ajudar a tirar o caldeirão. Fazia-se a vindalha à linguiça, torremos de toicinho, de vindalho, chamavam os torremos, até chegava a chamar torremos de queizinho, porque eram os torresmos de entrecostos que tinham os ossinhos. Fala-se agora na noite de Natal do bacalhau. Quem é que comia bacalhau para o Natal? Mas aqui nos Cedros, na minha zona, eu falo, já dei muita entrevista, mas eu não falo nos Cedros, que eu não sei como é que se vivia na rua de cima, nem no nosso lugar. No dia de Natal, ou era um cozido de porco, que era salgado, ou era os torresmos de toicinho de vindalhos.
porque os torresmos de vindalhos, então, a gente partia a carne em bocados, fazia torresmo de vindalho, que caldeava com a linguiça. Fazia-se a linguiça ficava de vindalho 4 dias, junto com os torresmos, os de galinho, que chamavam de galinho, era para comer sem ser da banha. E a linguiça e o vindalho iam para a banha. Mas havia muita casa que era muita gente, que durava muito pouco tempo. Depois, na minha casa, punha-se em barças e era para cada altura. No tempo de semear o milho, que era muita lida, lá se tirava para se aquecer. No tempo de apanhar o milho ainda se tinha, porque não se comia todo o ano. Era reservado para aquilo. Comia-se muito feijão, comia-se muita fava, muita batata, escorria-se batata no verão, a batata branca, com peixinho fresco, quase todos os dias passava o charro. Peixe grado, pouca gente comia peixe grado, não se podia comprar, mas charro havia. Comprava um ovo pelo charro. Um ovo dava 25 charros. Era trocado. O medalhas passavam aí a vender. De maneira que, isto tem uma coisa que não há ninguém que possa ouvir tanta coisa. De maneira que passavam, chamavam medalhas e o malão. Eles eram primos, mas eram meio guerreados. Olha, eram burrinhos, o caixote dos lados e tiravam e punham o ovo separado porque iam vender os ovos. Porque havia casas que não tinham um escudo para comprar o peixe, mas tinham o ovo. Estava a falar há bocadinho do café feito da fava. Da fava. E era saboroso. Pois era a coisa melhor, até que a gente deixou de fazer o café de fava quando começou a aparecer comprado, porque a gente não usava muito café. Eu fazia o café, azedava, ficava ficava o pé no fundo da cafeteira. E então comecei a comprar café. E ele dizia assim, o café de fava era muito bom, o café de fava é que era bom. E eu dizia, mas não se pode usar o café de fava, porque a Zé aborrece-me, está sempre a deitar fora. Mas veio uma senhora aqui que também dizia que não havia café igual ao da fava. E eu disse-lhe assim, dá-me só um bocadinho de café. Só que tínhamos uma moagem, e a gente moía na moagem, fazia fino, mesmo fino, como a farinha de trigo. E ela deu-me, e disse, eu não quero muito, mas eu vou fazer café para ele se consolar. Fiz o café sem ele saber. E ele bebeu o café e disse, Maria, este café não é igual ao outro. Disse, isso é o café que tu mais gostas. Porque então, já na nossa casa, depois da gente se casar, se bebia café com açúcar. Ele sempre bebe café com açúcar. Eu é que habituei-me a beber café com leite sem açúcar e não gosto mesmo de café com leite e açúcar. Não é não gostar, é porque o açúcar não é muito saudável. Não faz bem a ninguém. E por isso, evito por isso. Mas não sou mais tola que os outros, porque também a gente gosta de uma coisa doce. Mas estou habituada assim, quando é café com leite, é sem açúcar. Eu disse, isso é o café que tu mais gostas? Conclusão, era muito bom para quem não tinha outro. Mas ele, depois de estar habituado a beber do outro, bebeu aquele sem saber e deu por isso que não era igual ao outro. É porque sempre este era melhor que o outro. Mas naquele tempo era muito bom. Mas também faziam de cevada, não era? Cevada, também só de cevada também faziam. Até havia pessoas que eram doentes e diziam que só tinham que beber café de cevada. Até que ainda agora, nestes cafés que vendem, há café só de cevada. Na vida do meu pai, eu sou filha única, vivi sempre com o meu pai e com a minha mãe. O meu pai faleceu muito novo. A gente diz que temos mesmo muito bem, mas também já passei muitas dificuldades na minha vida. O meu pai faleceu com 58 anos. Tínhamos naquele tempo 6 vacas. Ter 6 vacas naquele tempo era mais difícil do que ter 40 hoje. Era em casa, era ir para a terra, era tudo comer apanhado. E rebentou um vulcão, ele foi para o hospital, ele era muito saudável, era um senhor forte, muito saudável. Foi para o hospital no dia 25 de setembro e o vulcão rebentou no dia 27. E a partir daí começaram a cair as areias, ele teve 6 semanas no hospital e faleceu ao cabo das 6 semanas. Eu fiquei sozinha, tinha 19 anos, fiquei sozinha com as vacas, com os milhos nas terras para apanhar, tudo à minha conta. A minha mãe foi com ele para baixo
e veio com ele para cima. Que ele veio para casa, faleceu em casa. Veio para casa, mas já veio desamparado. Já não falava, nem estava... veio a ambulância pô-lo, ele chegou no dia 3 de novembro às 5 da tarde e faleceu no outro dia, no dia 4 às 5. Eu estava namorada, ele estava na terceira. Por graça de Deus, ele chegou aqui no dia 28 de setembro, de outubro, de licença, de férias, e ele e foi vê-lo no dia que chegou. Já no dia que o foi ver, achou muito mal. Sempre piorou. Um senhor que nunca tinha tido doença nenhuma, e foi tudo e mais alguma coisa. Ele tinha uma hérnia estrangulada, sem saber que tinha a hérnia. Estrangulou, depois começou a ter problemas, tensão muito baixa, deu-lhe uma pneumonia. Olha, acabou por não te resistir. Talvez fosse nesta altura, mas naquele tempo era muito diferente. Há 60 anos era muito diferente. Então, esse namorado que a senhora tinha da terceira, ele era da terceira ou era este homem que está aqui. Ah, está bem. Eu só namorei este homem e ele só me namorou a mim. Muito bonito. A gente estamos namorados, que ainda a gente estamos namorados, há 70 anos. Há 70 anos? Nunca mais pensei noutro homem e também penso que ele nunca mais pensou noutra mulher. Mas mesmo não tinha nenhum que pudesse ser melhor do que ele. Eu nunca o vi com uma bebedeira, eu nunca o vi fumar um cigarro, eu de certeza absoluta que discuti com muita gente, porque quem teve 8 anos numa junta numa freguesia destas dá trabalho. Teve 6 anos na cooperativa, teve 5 anos na casa, presidente da Casa do Povo e junto com a junta, os dois serviços juntos. Portanto, lidou com muita gente, mas nunca ninguém ouviu que ele tinha tratado ninguém mal. Sempre é uma pessoa com feitio que resolve as coisas sem barulho. Ao contrário de mim, e fervo um pouco. Costumo dizer que a mulher é água e o homem é lume, mas eu é que sou o lume e ele é que apaga água. Mas ele sabe apagar água e também é um lume fraco, muito fácil de bater. Sabe apagar com calma. Conclusão, o meu pai faleceu, ele estava aqui, mas então, neste entretanto, havia um senhor que era muito amigo da nossa casa, muito amigo, já os pais dele eram muito amigos do meu pai e o meu sogro, porque então, eu não fiquei sozinha, eu fui logo ficar para a casa da minha sogra, de noite ficava em casa dos meus sogros e de dia vinha fazer a minha vida. Mas ia-se apanhar, eles no mês de setembro, logo no princípio de outubro, começa-se a apanhar milho. Eu ia ajudar a apanhar o milho para o carro, não passei para a terra que não fosse. Eu apanhava o milho, eu vinha para casa tirar milho do forno, aquecer o forno, deitar milho para secar milho, fazer serão à noite e todos os dias ia à caminhonete pôr um cabaz à minha mãe. E a minha mãe não sabia ler. Era as pessoas que lhe escreviam um bilhete para pôr um cabaz, porque nem havia telefone. O telefone era na praça, meia hora de distância de viagem. Eu sabia dela era através dos bilhetes que ela me escrevia. Mas ainda neste tempo todo eu fui todos os domingos à cidade a pé vê-lo. Caminhava aqui de manhã ao amanhecer e mais já uma tia minha que era irmã dele, a gente ia a pé e vinha a pé. Dos Cedros à cidade? Dos Cedros à cidade. Depois teve vezes que a gente aproveitou, e então nesses dias a minha tia não ia. Aproveitava que eram os carros dos serviços que transportavam as pessoas para o norte, as pessoas porque ainda naquele tempo era só norte e Capelo. O quanto do Capelo era mais para a banda de Castelo Branco, o norte veio tudo para os Cedros. E então ia dos carros que vinham transportar as pessoas, ia à tarde, ficava de noite e vinha de manhã para cima. Cheguei a dar a volta à ilha, ia por este lado e no outro dia de manhã vinha para cima, para os Cedros, e sempre, cada vez a vê-lo pior. Depois, o senhor, meu sogro, lembrou-se. Olha, ele tinha uma lavoura, vendeu-a, porque estava-se preparando para ir para a América, que ele tinha possibilidades de ir para a América. Ele era casado, sem filhos, tinha 45 anos naquele tempo. E eu fui lá à casa dele, falar com ele.
ainda me estou vendo para aquele caminho, para um atalho, porque era ali por adiante, ele vivia no Valverde, e o mar todo cheio de enxofre. E já se via, dava o cheiro ao enxofre, e já se via o mar com outra cor. E eu fui lá tramar a minha vida, falar com ele, e ele disse, eu vou por atenção a vocês. Nem tenho necessidade de ganhar, assim, mas vou ajudar a resolver esse problema. E veio. Vinha de manhã e ia à tarde. Começou a sair buscar incensos para os flamengos, para tanto longe. Era muitas pessoas que faziam companhias, ajuntavam-se, ajudavam-se uns aos outros. Ele nunca quis, ia sempre sozinho. E cortava, deixava lá, os carros iam buscar, fez tudo o que pôde. Mas, quando o meu pai faleceu, este estava aqui e eles conversaram um com o outro. E ele disse, eu vou estar aqui enquanto tu estiveres na terceira. Vou-te aumentar o gado. Mas foi-se tirando, a gente tinha 6 vacas e quando se casámos tínhamos uma junta. As outras já se tinham vendido todas porque não havia nada para lhe dar. E ele disse, mas tu chega num dia e já no outro ainda vou o leite. Tu já é que não as conta. E foi contrato feito e foi mesmo assim. Ele chegou à tarde, no dia 4 de junho, e já no dia 5 é que ficou. A lida não era muita, porque era pouco gado, mas havia muito pouco para lhe dar. Era muito trabalho. E, portanto, ele veio e chegou a 4 de junho e casámos a 12 de julho adiante. Foi um casamento à pressa para se poder resolver o assunto da lavoura. E passei muitas agonias, muitas tristezas, muita coisa. Mas quando veio o terremoto, que foi de 12 para 13 de maio, até agradecia a Nosso Senhor o meu pai não estar, porque com aquele levante as pessoas queriam era retirar as pessoas da ilha. Eu dizia, senhor, se o meu pai estava doente, que matava naquela altura, que ainda naquela altura a gente estava nas nossas casas, os outros não estavam, mas tudo se passou. De maneira que ainda albergámos aqui 2 famílias da Praia do Norte, ficámos com esta casa toda cheia de cima a baixo de camas, para poderem estar abrigados enquanto não arranjaram casas para eles irem. Depois, como este chegou e tínhamos que resolver o casamento, eles arranjaram casa mais depressa. Um teve 5 semanas e o outro teve mês e meio. Neste entretanto, uma senhora da Praia do Norte que estava aqui foi-me ajudar a estender a roupa para a eira, caí do compro da eira abaixo, parti uma clavícula, ainda fui com ela, que naquele tempo era um furtadinho, que trabalhava, que era um grande senhor para consertar. E a senhora passou o tempo todo, foi na cama aqui. Veio tanta gente da Praia do Norte visitá-la, porque eram pessoas da mesma freguesia, ultrapassou-se isso tudo. Depois casámos, foi-se renovando a vida como se pôde, tivemos 4 filhas, a mais velha nasceu em maio de 59, a outra nasceu em dezembro de 60 e a outra nasceu em novembro de 61. E então a quarta já nasceu com 4 anos de distância. E agora quantos elementos tem na família? Agora, depois disto tudo multiplicado, temos mais de 50 descendentes, porque temos, e todos são nossos, e todos gostam de nós. Mas o senhor estava a perguntar se as mulheres trabalhavam na terra. Senhora, a gente ia para a terra à tarde, para a costa, folhar folha, porque a costa é muito calor, a folha seca. Depois da gente casar, então começou-se foi a folhar verde e seca toda junto. A gente ia para a terra, para a costa, folhar folha à tarde, e folhava folha até à meia-noite, quando era a lua redonda. E a gente cantava na costa que se via aqui em cima. E a gente estava namorados, e estava-se folhando folha na costa. Este Santão, o seu pai não gostava muito de folhar folha de noite. E a gente estava a cantar, e ele ia para casa e ia o balcão, ia subindo o balcão, e foi até lá abaixo à costa a ajudar a folhar a folha. E então a gente cantava assim:
Lá vem a lua a nascer, redonda que nem um botão. Quem tem seu amor à vista, regala seu coração. Ó lua que vais tão clara, demora-te um bocadinho, que a minha casa é longe, além de ser mau caminho. E a gente divertia-se a trabalhar. Era de folhar folha, depois então começou a aparecer a luz, só se folhava folha quando tinha a lua, porque não tinha outra claridade. Então quando começou a aparecer a luz, e depois foi-se fazendo, que antigamente era torreões que se fazia, roçavam a cana e faziam os torreões na terra. Mas, olha o senhor, a gente semeava milho até o mato e agora de fora da porta temos trevo. Quando o meu marido me disse que ia semear milho numa terra, temos ali no mato, mais acima, não é bem mato, mas é mais acima um bocado. E doeu-me o coração. Sabe, Manuel, aquela terra é tanto boa para milho e vais semear trigo, a vida foi mudando, foi melhorando e agora temos fora da porta o trevo. É verdade. E já não se cultiva milho. Ainda estes cultivam e ainda este ano, ainda as minhas galinhas estão comendo milho cultivado num bocadinho que temos ali. Mas o senhor estava a dizer que não havia. O primeiro trevo que semeou nos cedros foi o meu pai. Há 90, há 70, quase 80, eu tinha 11 anos. Semeou, comprou 1 quilo de trevo por 100 escudos. 100 escudos hoje, 100 escudos naquele tempo, talvez valia mais, era mais custoso fazer 100 escudos naquele tempo, depois fazer 1000 euros. E fomos para o mato, a minha mãe, o meu pai e eu. Eu fui criada sempre, sempre na terra. Ia mais eles iam de folha a folha, e eu estava ao lado deles, o meu pai fazia uma gavelinha de folha, a minha mãe fazia outra, e eu pegava naquela gavelinha, a gente chamava, era gavela de folha, ia pôr no canto na beira da terra. E ele era, olha, com esta filha já trabalhou, olha, e eu ficava toda vaidosa, porque estava trabalhando, porque a gente gostava de trabalhar. Depois, a gente cortava a cana, já então mais tarde, cortava-se a cana e entorreava-se, mas também havia muita gente boa, rapazes de noite fazendo revaldarias, iam até os torreões do milho abaixo, e amanhecia de manhã torreões tumbados, e também faziam revaldarias. E depois já se começou foi a cortar a cana na terra, era a respeito do trevo. E olha, fomos mais eu para o mato, peneirar areia num balaio, que naquele tempo usava-se era balaios, e misturar o trevo no balaio, na areia, para o meu pai poder espalhar o trevo, porque ele não sabia espalhar o trevo, era tão miudinho o grão e ele não sabia espalhá-lo assim. Foi misturado na areia, foi 3 quilos que vieram, era um primo nosso que estava na tropa na terceira, isto no tempo da Segunda Guerra Mundial, a seguir à Segunda Guerra Mundial. E ele estava lá e comprou 3 quilos, um para o seu pai, um para o meu pai, e outro foi para um vizinho que até era um padre que estava na terceira e mandou para os tios, e esse padre é que descobria esse trevo e é que arranjou isso. E o meu pai, passados meses, dizia que dava um escudo a quem achasse um pé de trevo na terra. O trevo levou muito tempo a nascer. E para se espalhar o trevo, olha, lembra-me como é que se fosse hoje, para se tapar o trevo, é a tal rameira que o senhor chama, como é que ele chama? Vassoura. A vassoura. Meu pai cortou um galho grande de vassoura e fiz um cavalinho e isca enxada no cavalo e a vassoura é que ia tapando o trevo para tapar. Vai puxar e tu. E ele dizia assim, eu dou um escudo a quem achar um pé de trevo naquela terra. E vejo que a senhora é muito religiosa, está a fazer uma toalha para a igreja. Tem alguém na família que faça parte da igreja? Tenho um neto que é padre. É padre? Mas eu sou da igreja, não é por ter um neto padre. Já era da igreja antes do meu neto nascer. Eu fui muito criada na religião católica. Eu comecei a ir à catequese com 2 anos e meio. Eu fui uma filha tardia, porque o meu pai já casou duro, e vim num casamento mais velho, mas muito raquítica, muito miudinha. Mas o meu pai já dizia desde pequenina, é muito miudinha, mas é muito discretinha. Eu não sou nada mais discreta que ninguém.
mas tenho aproveitado o juízo que o Senhor me deu. Eu comecei a ir à catequese muito pequenina, porque quando eu me criava, as catequeses eram feitas nas casas das pessoas. E a gente ia à casa da catequista, chamava-se a reza, vamos à reza. A minha primeira catequista era vizinha aqui, e era das tais que fazia muitos tapetes para vender, e que trabalhavam muito, e eu ia pequenina para a catequese, e já enfiava, porque a gente naquele tempo não tinha medo de andar nos caminhos que não havia carros. Quando passava um carro na canada, ou era um caso grave, que o médico, naquele tempo os médicos vinham à casa, eu lembro-me de ver o primeiro carro nos Cedros. Não havia um carro. O senhor João Pires era um senhor que tinha estado na África, e esse é que tinha um carro, e para seu uso, mas chegava a fazer serviço a pessoas que precisavam, porque não havia mais, não tinha mais ninguém que tivesse carro. E fiz a primeira comunhão, fiz a profissão de fé, ainda sei o dia que fiz a minha primeira comunhão, no dia 18 de abril de 1941. Eu nasci em 42. Eu nasci em 38 e fiz a primeira comunhão com 4 anos. E fiz a minha profissão de fé no dia 13 de junho de 38. Fiz com 48, fiz com 10 anos. E fiz o meu crisma no dia 5 de outubro de 1949, com 11 anos. Portanto, sempre vivi na religião católica. E depois tem mais. Aproveitei cursos que tinham formações religiosas. Pertencia ao movimento da Ação Católica, que a nossa paróquia era muito formada em religião. A nossa freguesia chegou a ter 3.000 almas. E contava-se as pessoas que não iam à missa. Muito pouca gente que não ia à missa. A missa de manhã, havia de semana, ia quase tanta gente. Ia muito mais gente à missa de semana do que não vai hoje em dia de festa à igreja. Havia a missa de manhã às 6 horas, havia depois a seguir outra missa, que era, tínhamos 2 padres, chamava-se o Sr. Padre Vigário e o Sr. Padre Cura. O primeiro padre que eu me lembro de ter era o Padre Silveira Luís, e era o Padre Jorge, que era da terceira, era um grande músico, era muito músico. Mas era muito nervoso. Depois a seguir a ele, era o Padre Xavier, que era mesmo da paróquia, filho da paróquia. Nós tivemos 16 padres, filhos desta freguesia, mas chegámos a ter a 18 e a mais seminaristas dos Cedros. Chegou a haver 3 missas novas num ano, na nossa freguesia. E quando recebeu a notícia que ia ter um neto que ia para padre? O meu neto para padre foi sempre diferente dos outros. E a gente tivemos as nossas filhas, todas 4, a viver aqui. A minha filha foi para a Califórnia, já tinha 2 meninas. Foi uma com 4 anos e a outra com 16 meses ou 15 meses. Mas ao domingo toda a gente vinha ver a mãe, e de semana, quando se matavam os porcos, quando se tinha assim um ajuntamento, eles vinham. E todos se juntavam, brincavam consoante as idades. Os mais velhos mais juntos, mas esta filha que mora aqui mais perto da nossa casa foi sempre mais atraente. Iam muito para lá brincar. E ele é o mais velho, ele tem 4 irmãos, são 5 filhos. A mais velha tem 2 filhos, mas teve um que não chegou ao fim. A outra tem 4, a que está na Califórnia tem 3, mas uma já nasceu lá fora, e nasceu aqui uma prematura que também morreu, já nasceu morta. E esta tem 5, a do padre. E agora, ele gostava muito de brincar, batizava bebés, elas brincavam com as bonecas, e ele queria fazer batizava, e tinha uma que era a filha mais velha, a minha filha a Jesus, tem 2 rapazes e depois tem 2 meninas. E agora, a que é mais velha é casada nos Flamencos. Teve aqui ontem os Santos, mas trabalha no aeroporto. E essa é que era a mais mestra, e é que era a mãe.
E é que tinha as crianças para batizar e depois ela que escolhia as madrinhas. As brincadeiras dele eram diferentes das dos primos. Era mais nos batizos e nas festas. Mas, e muito interessado na catequese. E a gente sempre acompanhou as nossas filhas e os nossos netos. As minhas 3 filhas mais velhas foram catequistas. E depois delas deixarem de ser casaram-se, ainda 2 deram catequese depois de casadas. Mas depois começou a vir os filhos, a vida muda. E depois eu fiquei só, mais o meu marido e a minha mãe, que vivia sempre com a minha mãe, e vieram-me convidar para eu ir a um curso de catequistas. Naquela altura era aqui parque o Sr. Padre Alvernaz, que foi parque, era mesmo natural do Salão, um padre muito conhecido. E ele mandou-me convidar, veio-me convidar para eu ir a um curso. A senhora tem muita disponibilidade, mas ele pescou-me, porque ele foi com a sua ideia, mas eu não me parecia. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu, em todas as atividades que estava, tomava a dianteira. E ele veio-me convidar para eu ir ao curso das catequistas, e eu fui, e gostei muito. Mas pensei que era uma maneira de ter mais um conhecimento, mas nunca pensei que ia ser catequista. Chegou a altura de abrir a catequese, e ele anunciou a reunião. Eu não fui, que não estava pensando nada em catequista. E no outro dia vem aqui uma tia do meu marido, e disse: mulher, não foste à reunião? Eu disse: qual reunião? A reunião de catequistas. E disse: mulher, eu não sou catequista. És então? Olha, ficaste já nomeada e vais dar catequese mais a Maria Aldina. Disse: mulher, não penso. E ela disse: Quantos anos tinha? 49. 48 ou 49. E fui, dei catequese 20 anos. Fui uma catequista à medida daquele tempo, dei o meu melhor. Sim, mas alguma vez incentivou o seu neto a ir para padre? Nunca. Nunca. Só notava nele diferença. Ele ia para a catequese, muito interessado. Acabou a catequese e quis continuar mais eu na catequese. E um dia, e depois vinha e dizia: este rapaz, os outros iam brincar e ele estava aqui mais eu. E um dia acabou a catequese e disse-lhe assim: eu, com a preocupação que tinha um neto na Califórnia, que desde pequenino queria ser padre. Eu quero ser padre, eu vou ser padre, eu vou ser padre. E um dia ele disse: a minha avó é que... E disse: mentiroso. Ele tinha um colega dele que era surdo-mudo. E a sua mãe trabalhou muito com ele, e ele até hoje é uma pessoa que faz a vida normal, mas tem muita dificuldade no falar. Fala, mas não é gestual, é falar, mas fala com dificuldade. E ele era colegas na escola e ele era muito amigo dele, porque o ajudavam muito. E ele tinha capacidade para passar de classe, mas a professora não o passou, porque o outro não estava em condições de passar, e ele era um apoio ao outro, e a professora, ele chorou todo o dia, porque ele tinha dado um atraso num ano para ir para o seminário. Estava bem convencido que ia para o seminário, mas depois foi passando e esqueceu. Segundo me consta, é um bom católico. E também falo muita vez com ele, é muito nosso amigo. Ele fez-nos uma surpresa. Quando o meu marido fez 50 anos, ou 80 anos, ele veio-nos fazer uma surpresa, que tivemos uma festa. O meu casamento foi muito triste, a ausência do meu pai, mas já passámos de lá para cá datas que são inesquecíveis. Boda de prata, boda de ouro, 60 anos de casados, 80 anos do meu marido. Temos tido surpresas, e tudo surpresas. Mas ele esqueceu-se disso, e ainda bem que se esqueceu. Mais vale um bom católico do que um mau padre. E um dia acabou a catequese e eu disse-lhe: Francisco, eu acho que tu tens outras ideias, que queres ir mais do que ser catequista. Tu estás pensando em ser padre. E ele disse: olha, o Sr. Padre Alvernaz é muito amigo dos jovens, tu havias de falar com ele, para ele te ajudar. E ele disse: não é preciso.
já estou preparando-me, mas é com o Sr. Padre João António, que era o parque da altura naquele tempo. É o parque que está agora na Madalena, nas Lajes, já me estou a preparar, mas é com o Padre João António. E a surpresa foi minha. Eu, quando lhe perguntei, foi quase a medo, não queria que ele dissesse que eu estava incentivando. Mas ele é que já estava, e foi, ele disse que teve aquela coisa, foi num testemunho de um seminarista que veio, na semana dos seminários eles vêm. E o seminarista deu o seu testemunho, e ele deu um toque. No dia do crisma tinha tido um pressentimento. Quem foi padrinho dele do crisma foi um outro neto meu, que é mais velho do que ele, é o meu neto mais velho. E ele disse naquele dia que sentia uma coisa, mas nesse dia do testemunho decidiu. E quando acabou, foi essa atistia, perguntaram ao Padre João se podia se matricular no seminário. Porque ele só tirou o 5º ano e veio para casa. E andou na lavoura mais o pai. E teve 2 anos sem escola. Mas neste intervalo continuou na atividade na igreja. Era acólito, participava nas catequeses, ia à reunião de catequistas, quer dizer, uma coisa que era um interesse, achava-se um interesse que não era próprio da idade dele. E o Sr. Padre João disse não, mas se quiseres, trata-se e vais para o ano. E ele chegou a casa, porque ele tem um tio-avô padre, irmão do avô dele, tinha um irmão padre, do lado do pai. E ele disse, olha, mas também não sabes se os teus pais aceitam ou não. E o Padre João disse, olha, falta-te 2 anos para poderes entrar no seminário, porque no seminário entram só no 12º. Mas se quiseres ir para o seminário, faz a escola no liceu de lá, faz a transferência daqui para lá, vives no seminário, vives o ambiente do seminário e preparas-te. Olha que isto, ainda teve 3 anos, fez o 8º, tinha sido com o 9º, fez o 10º, o 11º, o 12º, mas nesse entretanto já tinha atividades no seminário, ia ser acólito para várias paróquias, ajudar a catequese, teve na Sé, teve nas 12 Ribeiras, foi o último lugar que ele teve. Já foi quando era diácono. Ele foi diácono, fomos à terceira, ao diaconado dele, fomos à ordenação presbiteral, este já não era muito de saúde. Chegámos à terceira para a ordenação de padre, no dia que este fez 77 anos. Fizemos a festa dos anos na terceira. Levámos o bolo daqui, partimos lá juntos, mas só o vimos na véspera da ordenação, porque ele estava em retiro. E fomos para o seminário, ele arranjou para a gente, porque como o avô tinha dificuldade em andar, foi as 2 vezes que fomos, estivemos no seminário, fomos muito bem recebidos, passámos momentos muito felizes. Depois de ser ordenado padre, já lá na terceira soube que ia para o Pico. Ele convidou para ser, porque aquilo tem os seus ritmos, para o diaconado, quem enviou a dramática foi o padre Constância, que era o padre que o tinha acompanhado, que era parte nas 12 Ribeiras e era professor, também era do seminário. Ele convidou para ele vestir a dramática. E quando foi para ser ordenado padre, convidou o Padre João António, que chamavam padrinho do padre, convidou o Padre João para vestir a casula e para vir fazer o sermão do dia da Missa Nova, para vir acompanhá-lo à Missa Nova e pregar o sermão. E o Padre João não aceitou tudo, mas disse sempre, pregar não. E eu, mesmo na terceira, disse, ó Sr. Padre, é uma ofensa que fazes.
olha que nos Cedros muita gente está ansioso para tu vir a voz. Ele disse, não vai ser, mas com a sua ideia para fazer a surpresa, quando se sentamos para o sermão e envia o Padre João ir ao púlpito, pois foi uma missa nova muito bonita, muito bem preparada, porque há 29 anos que não havia missa nova nos Cedros. Tinha sido um Francisco que tinha dito a última missa nova, que era o Francisco Xavier, e foi o Francisco José que voltou a dizer daí a 29 anos. O Xavier disse a missa nova no dia 22 de julho e ele disse no dia 21. A madrinha dele do batismo fez-lhe uma surpresa, convidou o grupo de Santa Catarina de Castelo Branco que lhe vieram cantar a missa. E eu convidei a Antena 9 para vir transmitir a missa, porque havia muito velhinho que eu tinha visto seminarista e que já não estava na missa nova, que não podiam, estavam enfermos. Foi uma surpresa para ele e foi uma surpresa para os que estavam em casa, que muito apreciaram e muito gostaram. Uma amiga dele, que era vizinha e era muito habilidosa, quis fazer uma exposição com a passagem da vida dele toda. A minha filha é uma pessoa que teve 5 filhos, trabalhou muito, mas tem uma maneira de ser diferente. Tem tudo calculado. Ela tinha a roupa do batismo, ela tinha a vela que ele se tinha batizado, ela tinha todas as coisas da vida dele. A roupa da primeira comunhão, e aquilo fez uma exposição com aquilo tudo. Uma coisa que foi bonito. Portanto, foram momentos muito felizes. Ele foi para o Pico, teve 7 anos, aclimatou-se lá, fez melhoramentos na igreja, gostou das pessoas, também as pessoas gostaram dele, e depois o Padre João foi para a Madalena, para as Lajes. Se eram amigos aqui, continuaram a ser amigos lá, e ainda hoje são muito amigos, que ele ainda comunica com ele de São Miguel para o Pico. Eu vi ele muitas vezes a balhar chamarritas. E vi-o muitas vezes a balhar chamarritas no Pico. Achei uma atitude bonita, porque torna-se um homem do povo, mas não era muito normal ver um padre a balhar as chamarritas assim numa festa. Antigamente era assim, os padres balhavam nas chamarritas também. Eu lembro-me, então, eu já não disse ao senhor que foi a uns extremos. Quem pertencia à ação católica era muito rigor a mais. Era naquele tempo assim. Não se podia balhar, não se podia tocar instrumentos. O meu marido nunca balhou na sua vida. E eu balhei talvez meia dúzia de vezes. Sei balhar. E gosto muito de balhar. É uma coisa... A minha mãe era uma grande balhadeira. Houve um grupo folclórico aqui nos Cedros. Foi o primeiro grupo folclórico que houve no Faial. Foi nos Cedros em 1949. Uma feira que houve em São Lourenço. E o grupo da Candelária do Pico, que ainda existe, talvez nunca mais acabou desde esse tempo. Mas o nosso morreu, o nosso acabou. Já houve mais 2, mas agora também não existe. Mas a minha mãe pertenceu a esse grupo folclórico. Foram a São Lourenço. Era uma feira e cada grupo foi. E balharam esses bailes de roda, era uma jarcão. E até foi um nome, chamam-no Querbem. Mas foi uma coisa que eles inventaram. E até era para ser, foi um curso, eles deram um prémio de 500 escudos. Naquele tempo 500 escudos era muito dinheiro. Porque então era um prémio, era um baile, que eles é que o inventaram. Quer bem, não sei a quem. Quer bem ao meu amor e não quero a mais ninguém. E faziam a vénia diante do governador civil e viravam a volta. E era um homem que era, como é que se diz, cantador da viola. E inventou e fez um elogio. Quem era presidente da Junta Geral nesse tempo era o Sr. Amaral, o Sr. Norberto Amaral. Estava lá, que essa gente sei que era, e eles iam buscar, era nos quadros da Junta Geral, é que vinham buscá-los e pô-los para ir. E depois, até tinha o senhor mais de idade, que ficou com o nome do Querbem, porque esse homem baila, ele é que ensinou as minhas filhas a bailar. Então depois, isso foi acabando, foi andando, e depois já se bailava.
na noite de cantar, abriam a porta aos ranchos e nos intervalos dos ranchos bailavam a chamarrita. E o meu marido tinha as nossas filhas ainda pequenas, novas, e para fazer, era preciso ter quem se responsabilizasse. Não havia dinheiro, olha, para se ir abrir a porta ao rancho, brindavam os ranchos com figos passados, um pinho de aguardente ou um pinho de vinho do Porto, Angelica, e davam meia quarta de milho se era para uma pessoa, se era para uma família era uma quarta de milho. Depois vendiam aquele milho para pagar a despesa que faziam. Ainda me lembro de abrirem as portas ao rancho com luzes de petróleo. Depois eram aquelas lanternas incandescentes que chamavam, e então com a luz elétrica. Ainda a gente abriste a porta com a luz elétrica, abriste. Abria-se na escola, embaixo, tiravam as carteiras dos bancos e depois. E então aí já bailavam a chamarrita, e esse senhor que era já de certa idade é que ensinou as minhas filhas a bailar. E todas elas bailam muito bem. E agora ele dizia assim, quando eu morrer, baila-se uma chamarrita para a minha alma, que é o que eu mais gosto de fazer. Mas para dizer a respeito de ser pecado bailar, a minha mãe dizia, bailei muito neste mundo, mas tenho pecados, mas de bailar não tenho nenhum. Porque quem está bailando uma chamarrita não se pode distrair, tem que estar com o ouvido ao mandador para não se enganar. E tanto está com um para estar com o outro, não está com segundas intenções. E começaram a bailar, as minhas filhas bailavam muito bem, e este mês eu, o pai do padre, gosta muito, também não sabia bailar muito bem, mas agora baila bem, e dança muito bem, mas o rapaz já sabia bailar quando foi para o seminário, e continuou a gostar. Agora aqui em São Miguel não baila porque não tem quem saiba. Fizemos uma casa etnográfica no tempo que o meu marido era presidente da Casa do Povo e presidente da Junta de Freguesia, com a Casa dos Cedros, antigamente, com tudo. O Teatro de Ser, a Roca, a Roda, o Altar do Senhor Espírito Santo, a Coroa do Senhor Espírito Santo, a casa com a viola sebacama, o berço do bebê, os chapéus, os enchênios, tudo com a Casa dos Cedros tinha. E também tinha a Coroa do Espírito Santo e tinha o oratório, tinha o oratório do Espírito Santo com o altar, com os berlondos, e tinha o oratório no quarto da cama com os santinhos e com isso. Quem trabalha para o público é assim. As outras direções que vieram atrás já não tem soalho na casa, já quem está em cima e embaixo tinha as alfaias todas da lavoura, desde a tafona de moer, os arados, agrados, as escrepas, os utensílios da cooperativa velha com a máquina de desnatar o leite. E isso talvez ainda tenha alguma coisa em condições. As forquilhas, era tudo. Muito que eu trabalhei para pôr aquela casa em condições. Fomos a São Miguel mandar fazer umas letras, Casa Etnográfica dos Cedros. Então eles aproveitaram as pedras e fui lá, que veio as senhoras aqui que quiseram ir lá ver, mas tiveram medo de entrar. Então as pedras tinham na esteirada e está tudo tapado com tábuas, que eu agora até agradecia, era que deitassem aquela casa abaixo e destruíssem aquilo, que aquilo só dá má fama da freguesia. Mas não somos, já passou a nossa época. A senhora falou em idade, está com 80, não é? 85. 85. Falta um mês, mas eu já há 85 anos estava neste mundo. É uma jovem. Quando chegar daqui a 5 semanas, já estão no dia 18 de fevereiro. Mas antes de acabar, quero mandar muitas saudades aos nossos imigrantes, aos que eu conheço, que tem muitos que ainda sei que se vão lembrar de mim, mas normalmente a gente contata, porque com esta coisa da internet a gente conhece, fala-se. Eu tenho uma filha na Califórnia que sei que ela vai ver e vai ser surpresa para ela. Um grande beijinho para ela, um grande abraço. Todos os dias falo com ela. Quem diria? Quem diria? Olha, a senhora já desejou um bom ano aos imigrantes e à sua filha.
Tudo bom para vocês, ok? Muito obrigado ao senhor. Obrigado. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.